Olá, está começando a temporada do Legados dos Nossos Antepassados. Você já parou para pensar que tudo que nós temos nos dias de hoje, eletricidade, transporte, celular, internet, etc., alguém lá atrás teve a ideia. Para muitos naquela época era uma ideia maluca, mas hoje em dia, sem essas ideias malucas, a gente não sobreviveria, não é mesmo? Quem já não está acostumado com a tecnologia e não vai querer trocar ela por mais nada, né? Então, você sabia de como surgiu muitas das histórias, muitas das ferramentas, muitas dessas tecnologias? Você sabe como surgiu? Então essa é a proposta da nossa temporada de documentários aqui da Rede QDM, que vem com a proposta de mostrar para você como é que surgiu as coisas, mas lá de trás. Então, a edição de hoje nós vamos estar falando sobre o açúcar. O açúcar que todos os dias aí tenho certeza que deve estar na sua mesa, ou se você não tem propriamente dito aí o açúcar por motivos de saúde, mas você tem alguma coisa que veio do açúcar. Então, nesta edição nós vamos falar um pouco sobre o Engenho Central. O Engenho Central de Piracicaba é um dos maiores que existiu no passado, chegou a ser a maior empresa nacional no passado. E hoje não funciona mais, hoje é um lugar turístico. Então nós vamos conhecer um pouco do Engenho Central de Piracicaba, que tem aí uma forma de trabalho, ou teve uma forma de trabalho, como vários outros engenhos semelhantes. Tem arquitetura estrangeira, veio ser construído por estrangeiro, teve mão de obra estrangeira, enfim, teve diversas coisas acontecendo neste engenho. Então nós vamos começar por ele e mostrando no passado como era feito a colheita, como era feito, enfim, até transformar no açúcar. E também você vai ver usina moderna, totalmente computadorizada, mostrando o processo de fabricação do açúcar e também do álcool, né? Porque antes só fazia açúcar, agora é açúcar e álcool, as usinas aí estão fazendo. Então vamos navegar aí nessa viagem no tempo e contar um pouco da história do nosso país. Este é o Engenho Central, às margens do rio Piracicaba, no interior de São Paulo. Foi construído por Estevão Ribeiro de Souza Rezende, mais conhecido como Barão de Rezende, em 1881. O objetivo deste engenho era substituir o trabalho escravo pelo trabalho assalariado e também pela mecanização. Devido às dificuldades de manutenção das máquinas que eram importadas, o engenho foi vendido em 1899 e, com o tempo, passou a ser o principal e mais importante engenho do país, com uma produção anual de 100 mil sacas de açúcar. Mas nem sempre a produção foi assim. No início, era feito por escravos, o transporte feito de maneira muito precária, e a produção, obviamente, era menor. Com o passar dos anos, após o fim da escravidão, foi necessário mão de obra assalariada e abriu oportunidades para muitos imigrantes. Com o aumento da imigração no Brasil, também aumentou a produção, aumentou os equipamentos nos engenhos para a produção de açúcar, também trouxe problemas de logística principalmente. Por muito tempo, o transporte da cana do campo para o engenho eram feitos por animais. Posteriormente, foram utilizados os modernos caminhões. Em volta dos engenhos começou a surgir colônias, bairros, vilas e cidades. E passou a ser difícil chegar do campo as cargas de cana e também o transporte do açúcar dos engenhos para outros lugares. Com o passar dos anos, a partir da década de 30, muitos engenhos foram desaparecendo porque não conseguiram dividir espaço com a urbanização. A mecanização trouxe muitos benefícios, mas também muitos desafios. O principal deles é o fato de oferecer treinamento para os funcionários. Eles precisavam de um treinamento adequado para a nova tecnologia.
Isso levava tempo. E esse tempo acaba refletindo na produção. E uma vez esses empregados tendo o treinamento adequado, haveria o aumento da produção, porque o equipamento favorecia para que a produção acontecesse mais depressa e em grandes quantidades. Mas não havia cana o suficiente para atender essa demanda. Várias fazendas às vezes se juntavam para fornecer a cana para uma única usina. Várias fazendas para oferecer cana para um único engenho. Na época ainda era engenho, né? Então só os engenhos, para abastecer os engenhos, se juntavam várias famílias proprietárias de fazendas para juntar a sua produção e oferecer a sua produção para os engenhos. Então quando começou as usinas, que produziam muito mais do que os engenhos, então essa demanda por cana aumentou muito. Então a tecnologia ela trouxe uma melhoria, a mecanização trouxe melhorias, mas também trouxe desafios. E o principal deles era o aumento da produção e não tinha plantio suficiente para atender os engenhos. Então muitos dos engenhos por conta disso foram fechando. E os que resistiram aí não davam mais conta de concorrer com as modernas usinas, que acabava comprando toda a produção de cana e dominaram o mercado. E com a chegada do álcool combustível, então, aí houve uma explosão de demanda por cana, por plantio. Muitos usineiros chegaram a arrendar terras para ter um plantio próprio, porque só quem produzia cana não dava conta de manter o funcionamento de uma usina 24 horas produzindo. Então, nessa história de açúcar, cana e álcool combustível, teve uma grande trajetória que começou lá atrás com os escravos, uma produção pequena, depois foi para a produção mecanizada com os estrangeiros, que veio com o fim da escravidão, depois a substituição dos engenhos pela usina, e aí veio toda a tecnologia, conforme nós mencionamos aí. Então você vê que além da usina trazer esses benefícios aí da mecanização, de mão de obra, enfim, trouxe também outros desafios, que é o maquinário. Trazer um maquinário importado era muito caro e demorava muito. Então às vezes quebrava uma peça, não tinha quem fabricasse. Tinha que vir essa peça de fora do Brasil e de navio, o que deixava a produção praticamente parada. Sempre tinha algum tipo de problema nesse sentido. E abriu uma oportunidade para que no Brasil pequenas indústrias pudessem fabricar peças de ferro, peças em aço. Começou a abrir outros leques, outras oportunidades na indústria, que foi a parte do metal, fabricando peças, treinando mão de obra especializada para fazer reparo em peças desgastadas. E isso começou a ter melhoria na parte de produção industrial nacional. E enfrentando inúmeras crises, o engenho de Piracicaba, por exemplo, ainda fez ampliações na década de 30, 40 e 50. E só em 1974 foi totalmente desativado definitivamente. Atualmente funciona como lugar turístico e cultural, onde tem exposições, apresentações teatrais, musicais, eventos culturais, etc. Foi tombado como patrimônio cultural em 1989. Nas usinas modernas, agora não é mais apenas o açúcar que é o principal produto a ser produzido. Também ele divide espaço com o álcool, o famoso etanol combustível, e também entre outros produtos para limpeza, como por exemplo o álcool em gel ou álcool específico para limpeza. O álcool combustível acabou ganhando espaço e a produção de açúcar muitas das vezes acaba sendo menor, para que a concentração da produção fique no álcool combustível. Com isso, as modernas usinas tiveram que se adaptar para a produção de produto como esse. Na usina é interessante que nada se perde, os bagaços são reaproveitados para fazer
a geração da energia elétrica da usina. Ela gera sua própria energia elétrica e economiza com a energia que poderia vir de uma concessionária, como acontece com outros meios de fabricação. A usina produz quase que 100% da sua energia, ela mesmo reaproveita quase que 100% a produção ou a cana, e além disso, parte desses resíduos que sobram do bagaço da cana podem ser reaproveitados para fazer ração animal. Então, da cana nada sai perdido, tudo se aproveita. E na moderna usina também abriu espaço para a tecnologia, porque o computador, o sistema, os softwares, tudo entrou no negócio para as máquinas funcionarem quase que automaticamente. E aí foram tirando mão de obra que antigamente era necessário quando as usinas eram mecânicas, agora é automatizada. Então poucos funcionários fazem o trabalho de muitos, porque a máquina se transformou em máquinas automatizadas, computadorizadas. A modernidade tem também seu lado ruim, que vai tirando vagas de trabalho, postos de trabalho, colocando o Brasil aí na luta, até mesmo internacional, por um espaço fornecendo produtos, como mandando açúcar para fora do Brasil, posteriormente o álcool combustível para fora do Brasil, e também as peças que muitas das vezes eram usadas aqui em engenhos nacionais, em usinas nacionais, começou a ser produzido também para ser vendido para engenhos e usinas fora do país. O campo também sofreu com isso, porque antes tinha cortadores de cana que faziam o trabalho do corte e do transporte, o carregamento da cana. Hoje é feito por modernas máquinas, que elas não só cortam, tiram a palha e carregam automaticamente as canas, e já leva para ser produzido na usina. Então é bem mais rápido, bem mais prático e bem mais econômico do que manter mão de obra assalariada. E este episódio fica por aqui, lembrando que não para por aí. Nos próximos episódios nós vamos estar falando de trem, de bonde, enfim, uma série de coisas super mega interessantes que você devia saber e como que funcionava aqui. Uma coisa é você ver como é que funcionava fora do Brasil, outra coisa é você ver o funcionamento aqui. É isso que nós vamos contar para você na nossa série Legados dos Nossos Antepassados. Eu espero você no nosso próximo encontro. Até lá!